Boa noite, Breno. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Boa noite, boa noite. Vocês têm já o link da transmissão para eu compartilhar na página? Já te mando ali no WhatsApp para te compartilhar lá. Você manda pelo WhatsApp? Isso, te mando pelo WhatsApp ali. E aí, Breno, como é que tá a correria? Vocês lá no Opera Mundi também estão fazendo a cobertura, né? É, direto. Como é que tu tá vendo esse processo? O que tu tá avaliando aí? Deve ganhar o Biden, mas pode ter alguma surpresa ainda, né? Mas deve ganhar o Biden. Eu acredito que ele é capaz de fazer uns 305, 310 delegados. A gente estava falando aqui que nas últimas, que já se fala que o Trump pode aproveitar esses resultados, né, que vão sair agora às 8 horas, para de repente já cantar a vitória, né? Vamos ver como é que ele vai se portar, né? Se a diferença for muito grande, você está mandando pelo WhatsApp o link, é isso? Já vou te mandar. Um minutinho que estou carregando aqui a página. Boa tarde a todos e todas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Se a diferença for muito grande, você está mandando pelo WhatsApp o link, é isso? Já vou te mandar. Não, era o meu que estava dando eco aqui. Já mandei o link lá para o Breno. Seja bem-vindo, professor Raul. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, uma boa noite a todos aí, ao Breno Altman, a ti. Opa, Raul, tudo bem? Professor Eden. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura inicial, né, de como é que vocês estão vendo tudo isso, aí de uns 5, 6 minutos, depois a gente abre para o debate e para as perguntas aí de quem estiver mandando pergunta. Me dá um minutinho que me faltou um papel. Claro. Se quiser, começando então, Breno. Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Bom, nós estamos aí nos últimos momentos das eleições nos Estados Unidos e, claro, o mundo inteiro vivendo o suspense de qual que será o resultado. As pesquisas indicam que o mais provável é uma vitória de Joe Biden. Joe Biden hoje, na média dos principais institutos de pesquisa, em termos de voto popular, ele está alguma coisa como 8% à frente de Donald Trump. Isso equivale, se nós traduzirmos para o sistema eleitoral americano, que não é de voto direto, as eleições dos Estados Unidos são uma votação indireta. Em 48 estados, quem faz a maioria leva todos os delegados. Os delegados se reúnem num colégio eleitoral e esses delegados são proporcionais à população de cada estado. Em 48 estados, quem faz a maioria leva todos os delegados e em 2 estados é proporcional a votação entre os partidos. Para ser eleito presidente dos Estados Unidos, é necessário ter 270 votos no colégio eleitoral. É um total de 540 delegados, de 539 delegados, quem faz 270 leva. Pela transformação da votação do Biden e do Trump em delegados, estado por estado, pelo levantamento que a gente faz no Opera Mundi a partir das pesquisas norte-americanas, o Trump teria hoje, conforme estas pesquisas, 279 delegados, mas poderia subir muito mais. Por sua vez, o Donald Trump ele teria garantido um número bem menor de delegados, apenas 125 delegados. Esse cálculo que a gente faz no Opera Mundi é a partir do seguinte sistema. Nós somamos os votos seguros do Biden ou do Trump. Votos seguros são aqueles com mais de 12% de diferença nas pesquisas, os estados nos quais
cada um deles tem mais de 12% das pesquisas, somamos com o voto favorito, que é entre 8% e 12% de vantagem, com os votos que são apenas dianteira de cada um dos candidatos, que é uma diferença entre 4% e 8%. Se somarmos esses três tipos de votação, o Biden tem 279 delegados, o Trump 125. E teríamos aí 135 delegados em disputa. Tá? Esses 135 delegados são os que se situam na faixa de empate técnico, entre 0% e 4% dos votos. Portanto, tudo indica uma vitória do Biden, uma vitória que deveria se situar entre esses 279 delegados até um máximo, ele poderia chegar até mesmo a uns 330, 340 delegados, numa vitória que seria arrasadora. Olha, os institutos podem estar cometendo equívocos. Esses equívocos podem ser produtos da metodologia, até porque esse período de pandemia faz com que a maior parte dessas pesquisas seja feita por celular, mas também podemos estar diante de um voto envergonhado a favor do Trump, quer dizer, o eleitor que não declara que vai votar no Trump. Portanto, pode haver surpresa. Se eu tivesse que fazer uma síntese, eu diria: Biden é favorito, mas o jogo só se encerra quando termina. Ou seja, há possibilidades do Trump surpreender como ocorreu em 2016, mas as chances são menores do que em 2016. A situação do Trump hoje é bem mais difícil que em 2016. O Trump caminhava para uma reeleição tranquila até janeiro, fevereiro desse ano. O que mudou? O que mudou foi a pandemia. A gestão da pandemia por parte do Trump foi muito ruim. Ele menosprezou a doença, adotou medidas erráticas, flertou com o terraplanismo, fantasiou as situações e, com isso, ele foi decompondo, foi perdendo seu capital eleitoral. A disputa contra o Biden, que era uma disputa, era um pule de 10, como se diz no Jockey Club, será uma barbada. Trump deveria ganhar com facilidade. O Biden é uma espécie de picolé de chuchu, ou seja, é mais ou menos como se fosse aqui no Brasil um Geraldo Alckmin, um político sem carisma, ou como se diz no interior aqui de São Paulo, que não fede nem cheira. Era uma vitória tranquila para o Trump. O Trump vinha de uma administração razoavelmente bem sucedida da economia, em termos capitalistas. O Trump também vinha do ponto de vista da luta político-ideológica, encurralando os democratas, mas a pandemia quebrou as pernas de Donald Trump. E ao quebrar as pernas de Donald Trump, levou a essa situação eleitoral na qual Biden pode vencer. Por fim, para terminar aqui minha exposição inicial, o que diferencia um do outro? Ou, em termos mais prosaicos, para quem que nós, aqui no sul do mundo, deveríamos torcer? É uma boa pergunta. Eu li alguns artigos hoje, nos últimos dias, de que o que está em disputa é civilização versus barbárie. Eu tomei um susto quando eu li isso, porque, a meu juízo, a disputa é entre barbárie e barbárie. Os dois candidatos representam a barbárie. Acreditar que os democratas representam a civilização é muita boa vontade, mas muita boa vontade. Conceito meio baixo de civilização. Né? Ou um conceito muito elástico, né? Porque o que nós vamos considerar como civilização? A Guerra do Vietnã? Os golpes antigos e atuais da América do Sul? O bloqueio contra Cuba? O massacre em Ruanda? O bombardeio da Iugoslávia nos anos 90? Tudo isso ocorreu sob o governo democrata. O racismo no sul dos Estados Unidos durante décadas eram governos democratas. Então, evidente que os democratas nada têm de civilização. São barbárie. Como é barbárie Donald Trump? São distintas faces da barbárie. E, portanto, é necessário a gente entender isso. Não tem ilusões no que representam os democratas. É uma disputa entre dois partidos que representam as mesmas classes sociais, os mesmos interesses corporativos, os mesmos projetos e o mesmo Estado imperialista. A disputa em jogo é para quem chefiará o Estado imperialista, não é entre quem manterá o Estado imperialista e quem mudará o Estado imperialista. Disputa-se a chefia do Estado imperialista.
vamos nos recordar, para eliminarmos de vez as ilusões, que, por exemplo, o maior número de guerras regionais, o maior número de agressões imperialistas da história americana pós-fim da União Soviética ocorreu durante o governo de Barack Obama, não durante o governo Trump. Também vamos recordar que o maior número de deportações de imigrantes supostamente ilegais dos Estados Unidos também ocorreu sob Barack Obama, democrata. Vamos também nos lembrar que as sanções contra a Venezuela, esse bloqueio ensandecido, não começou com Trump, começou com Obama, em 2014. Também vamos recordar que foi aqui do território brasileiro que Obama, em 2011, ordenou o ataque contra a Líbia. Não foi o Trump que fez isso. E também vamos nos lembrar que o Biden veio aqui entregar para a Dilma documentos que falavam sobre as torturas durante o governo Geisel e o apoio do próprio governo americano à ditadura brasileira, no exato instante em que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, sob o governo Obama-Biden, espionava a própria Dilma e a Petrobras, preparando as condições para essa operação lesa-pátria, chamada Operação Lava Jato. E também vamos recordar que o golpe contra Dilma Rousseff ocorre sob o governo Obama e não sob o governo Trump. A mesma coisa se passou com os golpes em Honduras, no Paraguai, e assim por diante. Então, percamos totalmente as ilusões com o que significam os democratas. O grande problema dos Estados Unidos não é saber quem vencerá, democratas ou republicanos. Muda um pouco para cá, um pouco para lá. O que importa nos Estados Unidos é em que momento os Estados Unidos terão uma alternativa de esquerda capaz de quebrar essa verdadeira ditadura bipartidária que são os Estados Unidos. Há um avanço da esquerda americana, particularmente aquela que está alojada no Partido Democrata, mas ela não foi capaz ainda de criar uma alternativa independente. E esse é o grande problema de um ponto de vista progressista. A derrota de Donald Trump, ok, enfraquece as forças de ultradireita no mundo, ok, enfraquece Jair Bolsonaro, embora eu tenha dúvidas se Bolsonaro não pode fazer desse limão uma limonada, adotando contra Biden um discurso de tipo falsamente nacionalista, do tipo a Amazônia é nossa. Ganharam os globalistas dos Estados Unidos e a Amazônia é nossa. Não coloquem suas patas no Brasil, mais ou menos que nem Geisel fez com Carter na época da política dos direitos humanos, a partir de 77. Geisel rompe o pacto militar com os Estados Unidos e assume uma retórica nacionalista, retórica e também algumas medidas, digamos assim, de distanciamento social em relação aos Estados Unidos. O Bolsonaro não tem condições de fazer isso, mas ele pode adotar uma retórica supostamente nacionalista e, com isso, internamente aqui no Brasil, criar confusão, inclusive confusão para o lado das forças progressistas, né? As forças progressistas, diante de um discurso desse tipo, como é que elas se posicionam? A favor, evidentemente que não será a favor da interferência dos Estados Unidos na Amazônia, né? Então, ele pode criar um embaraço. Ok, mas de toda maneira, a derrota de Donald Trump enfraquece a ultradireita, enfraquece Bolsonaro, mas não sejamos exagerados em relação a isso. É uma pequena vitória contra essa direita neoliberal. Pequena, bem pequenininha. Então, nós temos que considerar esse cenário. Na minha opinião, vamos dizer, esses são os dados que estão na mesa do jogo. Obrigado por me escutarem. A gente que agradece, Breno. Professor Carrão, suas considerações. Muito bem. Eu pretendo, assim, nessas considerações iniciais, tratar 4 aspectos, de forma bem sucinta. A primeira, eu acho importante, o Breno já tratou de alguma forma, compreender melhor o processo eleitoral norte-americano.
A segunda questão seria essa discussão, se é a mesma coisa, se é indiferente qualquer um ganhar, né? Tanto dá. A terceira seria qual é a segunda, pode inverter, a possibilidade de vitória de um ou outro. E a quarta seria as consequências no Brasil, né? De forma breve. Bem, primeiro eu queria dizer que me parece muito forçado chamar o processo norte-americano de um processo democrático. Eu, se tivesse que dar uma definição, eu chamaria de uma plutocracia por eleição indireta, né? Então, vou ver os principais aspectos. Primeiro, é uma disputa que se dá entre dois representantes das grandes corporações, do grande capital financeiro, com grande peso para o complexo industrial militar. E são dois, né? Como já disse o Breno, né? A mesma turma, com as suas diferenças, que nós temos que também compreender, né? Para se ter uma ideia, em 2012, foram gastos 7 bilhões de dólares. Isso significa em torno de 40 bilhões de reais. Nós temos aqui campanhas que são de milhões, e já lá gastaram milhões. Lá são bilhões. A eleição desse ano calcula-se 10 bilhões de dólares, seria em torno de 55 bilhões de reais, né? Até o início do século passado, era tal a promiscuidade entre os partidos e as corporações que muitos deputados tinham um apelido. Era fulano da ESSO, era fulano da General Motors, né? A associação entre o parlamentar e o grande grupo econômico. Em 1907 houve uma mudança, houve restrições, mas em 2010 a Suprema Corte liberou total qualquer valor na contribuição individual, né? E qualquer valor nos grandes PACs, super PACs que eles chamam. São como que fundos, para deixar claro, onde os monopólios, não precisa nem dizer quem é que financiou, né? E esses monopólios que financiam, e quem que eles financiam? Republicanos e democratas, né? Bem, nas eleições de 2018, para dar mais um dado, 89% dos eleitos para as câmaras foram os que mais gastaram naquela eleição. E 83% para o Senado, os que mais gastaram naquela eleição, né? Não quer dizer que os outros eram pobres, né? Os outros gastaram um pouquinho menos. O Congresso americano é um congresso de milionários, ou de representantes de milionários. Então, chamar isso de democracia é muito complicado. Quer dizer, no dicionário a gente vai buscar isso, se chama plutocracia. Mas não bastasse isso, já foi dito, é indireta a eleição, né? Essa eleição indireta remonta a 1778, quando é feita a Carta Magna, né? E as discussões foram mais ou menos o seguinte: o povo pode votar em demagogos. Então, o seguinte, nós vamos colocar eleitores e o povo vota nesses eleitores. E os eleitores fazem a filtragem para evitar os demagogos, o uso da boa-fé do povo, né? E esse colégio eleitoral foi ainda no período escravista, claro, a super representação de estados escravistas, etc, etc. Um detalhe interessante, o escravo não votava, mas ele contava no número da população para dar o número de eleitores que cada estado tem. Bueno, esses eleitores, né, eles são diferentes números em cada estado, de acordo com o número de senadores e o número de representantes que o estado tem. E como tem número mínimo de representantes e de eleitores, e tem número máximo, há uma distorção no voto popular. Eu pego o exemplo aqui de um estado, Wyoming, né? Um voto vale quase 4 votos da Califórnia. Então, não há uma adequação entre o voto, né, e a população, o número de votantes de cada estado, sem que falar que os eleitores é que vão decidir, não o povo. E isso leva a, por exemplo, que o Trump tenha sido eleito com quase 3 milhões de votos menos do que a adversária dele. E não foi a primeira vez. Isso já sucedeu diversas vezes. Claro que não foram todas, mas diversas vezes. Bueno, hoje existe um movimento nos Estados Unidos
uma insatisfação com esse processo de eleição indireta. Parece que lá as diretas já ainda não chegou, né? E, segundo a Gallup, agora em setembro, uma pesquisa, 60% é a favor do fim do colégio eleitoral e a favor da eleição direta pelo presidente. Só que acontece o seguinte, para mudar isso, precisa de uma emenda constitucional. E para essa emenda constitucional ser aprovada, precisa 2/3 de votos na Câmara de Deputados, 2/3 de voto no Senado e 3/4 dos estados, dos 50 estados, tem que aprovar. Ou seja, não tem como. Tá? Então, é um sistema antidemocrático, indireto, que não tem como mudar. Tem mais esta. Né? Democraticamente não tem como mudar. Bueno, não bastasse isso, uma plutocracia, um sistema bipartidário, né? Um sistema indireto, é um sistema bipartidário. Teoricamente, ele é plural. Na prática, não. Nessas eleições, além dos republicanos e dos democratas, participam outros 12 partidos. Alguém ouviu falar? Participaram de algum debate? Para começo de conversa, participar do debate tem que ter 15% de intenção de voto pelas pesquisas. Conclusão, nenhuma força nova surgirá. Está consagrado que será republicanos e democratas representando os grandes grupos econômicos. Né? Na cédula, só entram, né, os nomes daqueles candidatos que têm um determinado nível, uma série de exigências que cada estado coloca. Né? Então, por exemplo, os verdes, os libertários, que são os que têm mais apoio, um deles ainda entra nas cédulas em todos os estados. Outro entra em torno de 30 estados. E os outros 10 partidos menores, né, então é eventual a participação. Conclusão, tudo é feito, né, os recursos econômicos, já falei, são concentrados, tudo é feito para, na verdade, além de indireta, ser entre 2 partidos que representam os mesmos setores econômicos. Para os pobres, os negros, os latinos, né, os índios, os indígenas, são colocados todo tipo de dificuldades. Como é que se dá a eleição nos Estados Unidos? Não existe registro eleitoral, gente. Né? O Breno, certamente, está registrado, né, para votar esse ano e está lá no registro. Não, cada ano o cidadão tem que se registrar. Esse registro exige toda uma documentação. Não é gratuito. Os órgãos que expedem, né, eu estava lendo informações, alguns abrem 4 vezes ao ano, em determinados estados. Ou seja, tudo é difícil, principalmente para os mais pobres, para os mais, né, humildes. Bueno, nos locais, nas áreas onde a população é mais pobre, não é a população rica, as filas são imensas. O número de pontos para votar são cada vez mais reduzidos. Aumenta a população e reduz os pontos. Eu peguei aqui também um exemplo, né? Um local que é Milwaukee, 600 mil eleitores. Existiam 180 pontos de votação. Não quer dizer urnas, né? Vamos dizer os locais de votação. Sabe quantos existem hoje? 5. Ou seja, tudo é feito para o cidadão não votar, para o cidadão se abster. Não por acaso a abstenção nos Estados Unidos anda numa média de 40%. Né? O cidadão não vê sentido no voto. Primeiro, porque ele não tem opção. É 2. Segundo, que o voto dele não é direto. Terceiro, que ele tem todas as dificuldades para votar. Então, eu acho graça, né, quando as pessoas, mais um detalhe interessante, as pessoas podem ser trocadas de sessão, né, de votação, sem seu conhecimento, ficam sabendo 1, 2 dias antes. O voto por correspondência, cada estado define como vai ser. Né? Alguns, o cara tem que se registrar para fazer o voto em correspondência. Ele tem que buscar a cédula lá, tem que colocar no correio. Outros, ele vai receber a cédula em casa. Outros, para ele votar por correspondência, ele precisa ter mais de 65 anos, ele precisa ter uma razão, né,
determinada, justificada, e a pandemia, por exemplo, não justifica isso e assim por diante. Em suma, é um processo que chamar de democracia, como se diz a grande democracia americana, o exemplo da democracia americana, e a gente vê isso em pessoas de esquerda, quero dizer que, lamentavelmente, né, é uma inadequação verbal completa. Né? Bueno, não vou falar das urnas falsas que os republicanos estão fazendo, foram pegos com a mão na botija, né? E que disseram que vão continuar fazendo todo tipo de fraude, a intimidação, né? Os grupos armados, sabe que os Estados Unidos, para 330 milhões de pessoas, tem 390 milhões de armas, né? 15 milhões de armas de guerra, né? Na mão da população. Então, as milícias lá do Trump, etc., etc., estão quase que institucionalizadas. Então, todo tipo de pressão, de dificuldade. Hoje, eu acho que ainda saiu uma notícia de um grupo do Biden que ia num ônibus para uma determinada local, foram cercados por militantes do Trump e não puderam seguir. Bueno, então, isso, o primeiro ponto que eu gostaria, é o mais longo, que é muito impróprio chamar de uma verdadeira democracia a votação, o processo eleitoral norte-americano. Né? Agora, esta polêmica, que existe o seguinte, não, mas é tudo a mesma coisa e tal. Bom, do ponto de vista que todos são imperialistas, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu penso que o Trump hoje, ele expressa o setor mais obscurantista, o setor mais belicista, o setor mais que pode causar uma provocação que leve, inclusive, a humanidade para um conflito destruidor. Né? Então, eu penso que o Biden vamos dizer assim, aquele imperialismo mais maneiroso, mais manhoso. Alguém pode dizer, mas até mais perigoso. Né? Aí eu me lembro no tempo da ditadura que alguns diziam, não, a ditadura é bom porque a gente sabe bem quem é o inimigo. O inimigo está de cara aberta, ele não esconde, ele é bandido. É só quem não viveu na ditadura, para achar que é melhor, né? Um inimigo, ou a ditadura terrorista aberta, que é o fascismo, que é o neofascismo, do que uma democracia liberal com todos os seus limites, com toda a sua enganação, etc., etc. Então, eu penso que para a humanidade, no atual momento extremamente delicado, grave, com riscos muito grandes, nós vemos, por exemplo, as provocações que o Trump fez no Irã, as provocações que faz na Venezuela, a agressão direta que faz a Cuba, as provocações no Mar da China, enfim, né? A verdadeira guerra econômica contra a China, que pode evoluir para outra coisa. Eu penso que, apesar de que é justo o que disse o Breno, se não for fazer as contas, o Obama expulsou mais, né, imigrante do que o Trump, o Obama teve mais envolvimento em conflitos, alguns deles também nós temos que compreender que ele herdou, né? O Afeganistão ele herdou, o Iraque ele herdou, etc., etc., mas ele deu continuidade, né? Mas, por exemplo, ele teve uma atitude mais ampla com relação a Cuba, eu penso, foi favorável. E concordo que isso é polêmico, que isso é controverso, eu entendo que, nesse momento, para o mundo, é melhor a derrota do Trump. Inclusive porque ele digamos, o ícone de todo esse neofascismo que recrudesce no mundo. Né? Bolsonaro, Hungria, Polônia, né? Todo esse avanço, mesmo na Europa, na França, o avanço da direita, da ultradireita, tudo isso tem no Trump um incentivo, tem no Trump uma cobertura, tem no Trump, né, um ícone. Então, eu acho que a derrota do Trump hoje, ela vai significar uma derrota desse campo ultradireitista no mundo, esse campo neofascista no mundo. E isso é positivo, cria condições melhores para o avanço da luta. Então, sem chegar a torcer, né, porque é difícil torcer para um bandido que seja um pouquinho
menos ruim que o outro, sem torcer, eu analisando friamente, entendo que não é a mesma coisa e entendo que será melhor para a humanidade que vença, que seja derrotado o Trump, vamos colocar assim, que eu acho que é mais adequado. No caso do Brasil, esse raciocínio é mais forte ainda. Claro que existe o risco que fala o Breno, mas o cara pode dar a volta por cima, assim como nós sabemos que o Biden também não vai, né, criar atritos maiores, porque ele se acomoda, ele sabe que o Brasil, eles têm interesses importantes tal e qual. Mas queiramos ou não, né, o dia seguinte da derrota do Trump, né, vai ser espelhada uma derrota do Bolsonaro, que já está isolado mundialmente e que vai ficar mais isolado ainda com a derrota do Trump. Né? Não vai modificar da noite para o dia nem nada. Por fim, as possibilidades de vitória, eu tendo a ter a mesma opinião do Breno. Ou seja, o favorito é o Biden. Agora, o processo é tão antidemocrático lá e depende, por exemplo, se o Trump ganhar por um voto na Flórida, um voto na Pensilvânia, um voto não sei onde e tal, ele ganha a eleição, né? Apesar do Biden poder fazer milhões de votos mais do que ele. Né? Então, é uma situação um tanto imponderável. O processo norte-americano antidemocrático não permite uma previsão maior do resultado. Agora, há uma tendência e há um favoritismo, né, do Biden. Isso se deve, por um lado, à pandemia, eu acho que é um elemento chave, não vou discorrer mais sobre isso, ligado também à pandemia, mas não só, à crise econômica norte-americana, né? Os Estados Unidos foi um dos países que mais afetou a sua economia a pandemia, assim como no Brasil, mas nós temos que ver que no Brasil não foi só a pandemia, a economia já vinha nas caronas. Né? E um terceiro elemento, eu acho que foram os grandes conflitos raciais, né, que ocorreram esse ano nos Estados Unidos, né, e que também o Trump reagiu de uma forma truculenta, de uma forma, né, totalmente inadequada. Né, e, por fim, a questão da sua atitude obscurantista, né, anticientífica, truculenta e tal, que gerou, né, em amplos setores também uma repulsa a ele. Então, esses fatores, né, conduziram a esse favoritismo do Biden. Então, essas 4 questões que talvez eu passei um pouquinho o tempo que eu inicialmente coloco aí para, né, a gente fazer o debate. Muito obrigado, professor Raul. Aproveito a parada e peço a todos aqui que se inscrevam no nosso canal, no youtube.com/Cotidiano News. Também se inscrevam nos canais aí das nossas parceiras nessa transmissão, youtube.com/Nossa Época, e também no canal da Rede Brasil, que também está nos apoiando aí nessa transmissão. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Eden Pereira, que vai encaminhar a próxima pergunta aí. Parece que a prensa latina já informou que os gastos alcançaram 14 bilhões de dólares. Eu já estou com os dados defasados, né? É tal a plutocracia. Boa noite, Breno. Boa noite, Raul. É um prazer estar podendo fazer essa discussão com vocês dois. E aí eu trago uma pergunta instigante para essa discussão, porque falou-se aqui da Covid-19, o Raul também citou sobre a questão das grandes manifestações raciais nos Estados Unidos, mas eu vejo com muito ceticismo algumas questões, como, por exemplo, a primeira vez na história dos Estados Unidos, ceticismo entre aspas, porque eu acho que essa confusão, em algum sentido, pode favorecer a América Latina avançar em vários aspectos. Então, por exemplo, pela primeira vez na história, vários políticos nos Estados Unidos falam abertamente em fraude eleitoral, né, pela primeira vez que eu tenho memória, né, e existe a possibilidade real de que não se reconheça o processo eleitoral.
E aí não é só por parte do Donald Trump, mas também por parte também dos democratas nesse sentido. A Hillary Clinton fez um anúncio em agosto dizendo que o Biden não deveria aceitar nada que não fosse a vitória dele, da chapa democrata, no dia da eleição. Então, e também tem essa decisão hoje, a divulgação nos últimos meses, uma série de matérias por parte da mídia dizendo que não existe uma outra possibilidade, senão, principalmente na mídia norte-americana, que não há a vitória do Biden. Então, assim, eu sei que vocês falaram um pouco das pesquisas, eu acho que é muito legal a gente fazer essa discussão sobre as pesquisas, inclusive, que a gente vive uma guerra informacional de tal nível, onde se saber o que é real e o que é falso, realmente é algo muito difícil hoje nos Estados Unidos, inclusive. E eu trago isso justamente porque, durante todo o ano de 2017 e 2018, a mídia norte-americana, assim como boa parte da justiça, ficou batendo a tecla em cima do caso do Russiagate nos Estados Unidos. Então, usar isso enquanto uma forma de desestabilizar o governo Trump. E aí a gente chega nesse ano de 2020, tem a pandemia da Covid-19, ela aparece aí, também aparece os protestos contra o racismo nos Estados Unidos, e aí se vê-se, né, uma certa cartilha, né, de desestabilização política, né, usada por certos setores do Partido Democrata, que a gente vê que que podem, que ensaiam, né, uma espécie de desestabilização do governo também, em algum sentido. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais nesse sentido, porque eu vejo isso muito nesse aspecto midiático, quando existe essa cobertura. Aí eu só queria que vocês comentassem um pouco. Ativar teu microfone aí, Breno. Tá bom. Se o professor Carrion quiser responder antes. Ele tem que ligar o microfone, Douglas. Perfeito. Tá ligado, né? Tá ligado o microfone? Tá, perfeito. Eu acho que a pergunta é importante, né? Ela mostra o nível de divisão que chegou os Estados Unidos nesse momento, né? Nós observamos no Brasil aqui o nível de divisão que chegou com esse projeto neofascista que Bolsonaro representa, e o Trump, de certa forma, representa esse mesmo projeto neofascista lá, porque ambos representam o imperialismo, mas esse setor que o Biden representa ainda considera que a democracia liberal norte-americana, democracia entre aspas, a plutocracia, vamos dizer, indireta nos Estados Unidos, ela é suficiente para garantir a sua hegemonia. Então, ela mantém certas aparências, ela não parte para o que seria um projeto mais de caráter neofascista. Claro que o Trump ainda não avançou esse ponto, mas poderá avançar ou não. E ele, ao questionar, né, o resultado, ao dizer que vai se autoproclamar vitorioso, se estiver na frente na noite de hoje, que não reconhecerá, que já mudou, tem uma maioria folgada na Corte Suprema, que é uma Corte Suprema que de neutra, de jurídica, pouco tem. É uma Corte Suprema politizada. Para dar um exemplo, quando eles liberaram totalmente qualquer contribuição e doação para as campanhas, vocês imaginam qual foi o argumento? Que a emenda 1 da Constituição garantia o direito à liberdade, garantia o direito de discurso, e que se o cidadão ou se a corporação não pudesse colaborar, contribuir com que a sua liberdade estava tolhida, né? Ou seja, o poder econômico dominar as eleições é correto. O cidadão ser tolhido da sua liberdade pelo poder econômico não tem problema. Mas o poder econômico tolhido... Não, posso só acrescentar mais um elemento à pergunta que eu acabei esquecendo, é porque eu disse... Porque existem hoje grupos paramilitares rodando pelos Estados Unidos, extrema-direita principalmente, 17 milhões de armas de fogo foram vendidas desde o início do ano nos Estados Unidos. Aí eu queria trazer mais esse elemento também para a gente discutir. Exato. São 330 milhões, mais ou menos, de pessoas, são
390 milhões de armas e 15 a 17 milhões são armas de guerra, né? E o povo, imagina essas milícias de ultradireita estão organizadas. Então, fala-se até num risco de uma guerra civil, de um confronto, etc, etc. E o Trump conclama isso, vamos dizer. Mas o outro lado também, né? Também, vocês deram um exemplo aí, né? Também diz que só aceita a vitória. Então, nós temos dois lados que só aceitam a vitória, né? O que vai dar, né? Há risco de um conflito sério aí, né? Não está para brincadeira, né? Não, eu concordo com o professor Carrion de que há uma situação bastante conflitiva nos Estados Unidos nesse momento entre as duas candidaturas. Embora elas representem dois lados de uma mesma maçã, há uma belicosidade entre essas duas frações. Aliás, como é próprio nas quadrilhas, né? Na divisão do butim, bandidos costumam brigar a tiros, né? A maior causa de mortes no Brasil é a luta dentro das quadrilhas, por exemplo. Lá não é diferente. Então, há uma situação de muita conflitividade. Eu queria aproveitar essa questão, que eu acho que o professor Carrion já desenvolveu muito bem, e vou aqui colocar um ponto de vista um pouco mais polêmico para a gente apimentar esse debate. Que é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer, cada um de nós, para si próprio, ou para nossos amigos, para as nossas amigas. Em quem você votaria se você fosse estadunidense? Acordamos aqui no dia 3 de novembro, que é hoje, em quem votar ou não votar? Não é? É uma maneira da gente discutir de uma forma mais pormenorizada a opção posta entre Biden e Trump. Eu vou dizer sinceramente, eu acordaria, iria votar, embora o voto dos Estados Unidos seja facultativo, e depositaria meu voto numa candidata chamada Glória La Riva, do PSL. Não é do PSL do Bolsonaro, não, pessoal. É do Party for Socialism and Liberation, Partido pelo Socialismo e Libertação, PSL, que é um partido marxista, é um partido que vem crescendo, é um partido que acumula relações no movimento operário, no movimento estudantil, na luta das mulheres, e que representa uma alternativa de esquerda. É um partido que vai ter muitos votos, não vai ter poucos votos. É possível que ele não tenha mais de 100 mil votos, até porque está presente no ballot, na cédula de apenas 15 estados. Agora, eu não votaria no Biden. Não votaria no Biden. Porque eu não acho que nós devamos votar em nenhum candidato que defenda o Estado imperialista. Eu acho que essa é a marca de corte para a esquerda no mundo inteiro. Não por uma questão outra que não a de identificar com clareza e pedagogicamente quem é o nosso inimigo. Eu digo sinceramente, embora eu reconheça e concorde com o professor Carrion, que a derrota do Trump afeta o jogo da extrema-direita e, portanto, ela é em tese mais benéfica do que a vitória de Biden, perdão, do que a vitória de Trump, a vitória de Biden é mais benéfica que a vitória de Trump, eu acho que nós devemos, que as forças de esquerda do mundo inteiro, e se vivêssemos nos Estados Unidos, nós não deveríamos dar nosso voto para candidatos que defendam o sistema imperialista. E candidatos que defendem o sistema imperialista contra a América Latina. Porque o que Biden promete fazer com a Venezuela, por exemplo, é a mesma política de Trump. Se não for pior. Se não for pior. Então, eu daria meu voto para um partido de esquerda, pequeno que fosse. Porque eu acho que o problema principal dos Estados Unidos não está no conflito entre Biden e Trump. Está no fato de que não há uma esquerda protagonista nos Estados Unidos. Ela pode... Hoje, as condições para que venha a emergir uma esquerda protagonista são melhores do que no passado. Com a esquerda do Partido Democrata, mais os movimentos sociais, mais os pequenos partidos que existem nos Estados Unidos, de orientação marxista, de orientação socialista, podem vir a constituir uma terceira via. Então, eu daria meu voto pela terceira via. Porque realmente eu considero
que não há uma diferença substancial, nem em termos de forma de governo entre Biden e Trump. Eu concordo com a diferenciação que o professor Carrion fez, por exemplo, em relação à ditadura brasileira. Entre os liberais brasileiros e o regime militar, havia uma diferença importante, embora não fosse substantiva, era uma diferença em relação à forma de governo. Era melhor ter democratas liberais governando o país do que o regime militar. Mas essa diferença, eu não creio que ela seja a que exista entre Biden e Trump. Há mais diferença de estilo, há mais diferença no que diz respeito à luta político-ideológica do que propriamente uma diferença substancial, salvo em certas questões, como os direitos das minorias. Aí sim nós podemos encontrar em Biden uma política mais branda do que a de Trump, ao menos em tese. Não é? Biden defende aquilo que a filósofa Nancy Fraser identificou como neoliberalismo progressista, que é neoliberalismo tal e qual o do Trump, que é imperialismo tal e qual o do Trump, mas com concessões no que diz respeito aos direitos civis, em especial os direitos civis de minorias. Por isso que ela chamou de neoliberalismo progressista, seja, um neoliberalismo com uma tintura democrática, diferenciando do neoliberalismo puro de Trump, que expressa uma fusão que hoje está em curso no mundo inteiro entre neoliberalismo e neofascismo, porque o neoliberalismo, a sua implementação hoje, ele pressupõe o atropelo das liberdades democráticas, inclusive daquelas liberdades democráticas das democracias liberais. O autoritarismo é a ferramenta crescente para a implementação de um programa neoliberal que confronta os interesses, os anseios, os desejos da maioria do povo. Não é? Então, eu não creio que as pessoas de esquerda devessem votar por Biden. Considero que isso não é um bom caminho. A teoria do mal menor ela é uma teoria complexa. Embora ela se aplique em certas circunstâncias, em outras circunstâncias, ela legitima, ela naturaliza o mal menor como o estágio possível. O grande problema dos Estados Unidos é derrotar os republicanos apoiando os democratas? Esse é o problema político da esquerda do mundo, da esquerda norte-americana? Eu acho que não. O grande problema é criar uma força política, social, cultural capaz de derrotar essa verdadeira ditadura bipartidária. E, portanto, naturalizar os democratas como receptores legítimos de um voto de esquerda, eu considero um equívoco. Eu acho que vale a pena correr o risco de o mal menor perder e o mal maior ganhar. De tal maneira, desde que o voto de esquerda possa fortalecer uma alternativa independente. Estou sendo assim muito claro e cru em relação à minha opinião, mas é o que eu penso. Dar um pitaco aqui, né? Eu penso assim, como nos Estados Unidos não existe 2 turnos, né? Eu concordo com o Breno que nós votarmos, nesse caso, no Biden, né? Que é um imperialista, é um inimigo da humanidade, né? Com diferenças que eu apontei aqui, não vou falar de novo, seria muito complicado tendo alternativas. Eu não garantiria que votaria neste partido que fala o Breno, porque eu não conheço realmente os 12 partidos que participam. A informação que eu tenho é que os verdes e os libertários são as forças de maior peso, que poderiam vir a se constituir como uma alternativa, não nesta eleição. Aí teremos que ver exatamente qual, mas seria complicado votar no Biden. Se tivesse segundo turno, eu acho que essa discussão já teria um outro caráter. Né? Mas não é o caso, não vamos discutir. Eu vou lembrar aqui no colégio eleitoral, em 84, né? No colégio eleitoral, determinada força política achou que não devia votar no colégio eleitoral. Né? E aí perguntaram, mas se depender
dos votos que vocês têm, que ganhe Maluf ou que ganhe o Tancredo? Não, mas isso não vai acontecer. Né? Aí essa saída é fácil. Né? Aí tu faz pose para a torcida, né? Sem ter consequências. Né? Agora, queiramos ou não, foi no colégio eleitoral aqui que a transição se deu com todos os seus limites, que permitiu, inclusive, uma redemocratização do país. Então, eu concordo que é um tema complexo, o mal menor não é uma coisa automática, né? Mas que nós temos que ponderar muito bem. No caso concreto que o Breno coloca, eu acho que ele está certo. Não exatamente a força que ele indica, porque eu não conheço suficiente, mas não é o caso de depositar. Quer dizer, uma coisa é torcer que o Trump ganhe, né? Perca, desculpe. A outra coisa, tu já está, né, fazendo campanha para o Biden, é complicado. Infelizmente, no Brasil, aqui, a grande imprensa, né, e setores até liberais aqui transformam o Biden num grande líder democrata e né, libertário no mundo, que não tem nenhum fundamento. Então, até concordo contigo, Breno. Levando um pouco esse debate que a gente já, em alguns aspectos, já abordou, né? Esse aspecto mais internacional. A gente sempre se fala, né, que nos Estados Unidos as gestões democratas tendem a ser mais duras, né, com a Rússia e não tanto com a China, e os republicanos mais duros com a China e não tanto com a Rússia. Mas a gente vê que nos últimos anos, né, a China vem adquirindo uma importância muito grande no cenário internacional. E eu lhes pergunto se vocês acreditam que existe uma possibilidade, caso da vitória do Biden, de que os democratas recuem um pouco nessa política, tanto de sanções quanto talvez até recuem na questão do discurso, mas que os democratas recuem nessa política agressiva quanto à China. Quer responder, Breno? Olha, nós temos que compreender que os Estados Unidos enfrentam problemas geopolíticos que dizem respeito ao conjunto da burguesia norte-americana. Qual é um problema grave? Os Estados Unidos perdem espaço, perdem a concorrência em várias frentes hoje, ou potencialmente perderão essa concorrência com a China. A China passa a ter um peso econômico e um peso geopolítico que vai alcançando aos poucos os Estados Unidos. O Trump tomou uma decisão estratégica, que foi precipitar a polarização com a China. No exato momento em que o último congresso do Partido Comunista Chinês lança um documento em que prevê que no período dos próximos 20 a 30 anos a China terá uma prosperidade social do padrão norte-americano, que terá forças armadas mais potentes que as dos Estados Unidos e que terá uma economia mais pujante, portanto, projetando que a China terá condições materiais de disputar a hegemonia política, militar e econômica do mundo, nesse exato momento os Estados Unidos fez a conta. Bom, se é esta perspectiva, e todas as agências de informação dos Estados Unidos confirmam essa perspectiva, nós temos que precipitar a polarização agora, quando ainda a China não é tão forte. Nós não podemos exercer essa polarização quando a China já tiver acumulado forças suficientes para vencer os Estados Unidos em distintas frentes de batalha. Então, o Trump precipitou a polarização com a China. No entanto, essa decisão de precipitar a polarização com a China não é uma decisão isolada. Não foi uma decisão que o Trump tirou da cartola. Ela já evoluía no período do Barack Obama. Aos poucos, os Estados Unidos, o chamado Estado profundo dos Estados Unidos, já chegava a essa conclusão de que precisava precipitar a tensão econômica, política e até militar com a China para evitar a ultrapassagem dos Estados Unidos pela China a médio prazo. O Trump
ele formaliza e radicaliza essa decisão com a chamada guerra econômica, com a disputa político-ideológica, etc. Não é? Mas lembremos que a intervenção de Barack Obama na Síria tem um componente de testar tensão diretamente com a Rússia, mas indiretamente também com a China. Ou seja, os Estados Unidos, por outro lado, em 2014, quando Barack Obama adota as primeiras sanções mais severas contra a Venezuela, os olhos dele estavam postos na China e na Rússia. Porque a China começa a ocupar espaços, digamos, que tradicionalmente pertenciam ao backyard, ao quintal norte-americano, segundo a doutrina Monroe, a América para os americanos. Se a gente analisar o conflito entre Estados Unidos e Venezuela, nós veremos que o problema direto não é petróleo. Os Estados Unidos hoje não precisam mais do petróleo venezuelano para o seu abastecimento ou para a recomposição das suas reservas. Os Estados Unidos, nos últimos 10 anos, se transformou num país praticamente autossuficiente em petróleo, por conta do shale gas, do petróleo extraído pelo esmagamento das pedras de xisto, das rochas de xisto. Né? Os Estados Unidos, inclusive, nos últimos 10 anos, ocorreram aí 2 ou 3 anos em que ele foi superavitário, ou seja, a sua produção de petróleo foi superior ao seu consumo interno. Os Estados Unidos pôde exportar petróleo. O que ele não fez? Ele manteve nas suas reservas estratégicas. É claro que os Estados Unidos têm interesse no petróleo venezuelano para que as empresas americanas aumentem sua lucratividade, porque o petróleo venezuelano é de extração muito barata, muito mais barata do que o shale gas. Mas a questão central para os Estados Unidos na Venezuela é o papel geopolítico que a China e a Rússia passaram a ter no continente sul-americano. Num país importantíssimo como a Venezuela, por conta das suas riquezas minerais. E lembremos um cálculo estratégico importante, não é? Embora os Estados Unidos não precisem do petróleo venezuelano para o abastecimento da sua economia, ao contrário de situações anteriores, é claro que quem desenha a médio e longo prazo o mapa da confrontação com a China e com a Rússia sabe de um segredo fundamental, um segredo sotto voce, né? Um segredo que todo mundo conhece. Que é o seguinte, o elemento essencial da guerra é a energia. Você precisa de combustível para os navios, para os aviões, para os carros de combate. Portanto, mesmo que você não precise de petróleo, você não pode deixar que o teu inimigo tenha reservas absurdamente superiores de petróleo numa situação militar. E o fato da China e da Rússia terem um pacto com a Venezuela significa dizer a médio e longo prazo que China e Rússia recompõem e majoram suas reservas petroleiras, ultrapassando as reservas dos Estados Unidos. E isso é perigoso no planejamento militar. Então, os Estados Unidos, eles vêm precipitando essa polarização. O Trump adotou uma política aberta de confrontação, até porque o mecanismo interno do Trump é o do nacionalismo xenófobo, não é? América para os americanos. Portanto, ele mobiliza a opinião pública interna a partir desse nacionalismo. E fazer dos chineses um inimigo real e imediato ajuda a construir esse nacionalismo interno. O Biden significará uma política de menor confrontação com a China? Eu acho que o Biden reduzirá a intensidade da disputa político-ideológica com a China, mas não da disputa econômica. E nem da preparação estratégica da disputa militar. Por exemplo, o papel que os Estados Unidos jogam hoje em Hong Kong, que os Estados Unidos jogam na questão do Tibete, o papel que os Estados Unidos jogam para tentar interferir na situação interna chinesa continuará tal e qual. Aliás, creio eu que será ampliado. Os democratas ampliarão a intervenção dos Estados Unidos na questão de Hong Kong. E ampliarão a intervenção dos Estados Unidos na questão de Taiwan. Então, é um cenário no qual não se deve também esse cenário ter ilusões sobre os democratas. Porque a política que é seguida hoje pelo Trump, embora tenha esse componente político-ideológico de
incendiar o espírito nacionalista para obter frutos eleitorais, embora tenha esse componente na política do Trump, que eu creio que será bem menos intenso no caso de Biden, bem menos intenso, eu não tenho dúvida de que a polarização com a China não tem a ver com a posição de um ou de outro partido. Tem a ver com o fato de que a burguesia americana está correndo o risco de perder a hegemonia no planeta. E eles lutarão contra isso. Eles tentarão reverter essa situação na frente econômica, na frente cultural e na frente militar. Não tenhamos dúvidas a esse respeito. Os impérios não caem por si só. Eles lutam para sobreviver. Em geral, os impérios só precipitam sua decadência final quando eles são militarmente derrotados. É só a gente olhar a história do Império Romano, é só olhar a história do Império Britânico, a história do Império Francês. Os impérios não se autocontêm. Eles têm que sofrer derrotas, inclusive derrotas militares. O Império Britânico saiu muito desgastado das duas guerras. E nisso perdeu força. Então, é necessário compreender isso. O que eu acho que muda em relação à política do Biden em relação ao Trump é a relação com os demais estados imperialistas. É a relação dos Estados Unidos com a Europa. Aí sim. Porque a lógica do Trump foi de refazer... O Trump representa uma ruptura da globalização. Basicamente, o Trump fez a seguinte conta, que tem a ver com os setores da burguesia americana que ele representa. A globalização deixou de ser um bom negócio para o capitalismo norte-americano. Por que ela era um bom negócio antes? Porque os Estados Unidos tinham aberto, nos anos 70, 80, seu mercado interno em troca de todos os demais países fazerem o mesmo. Portanto, aquilo que a burguesia americana perdia dentro do seu mercado interno, recuperava, em termos de taxa de lucro, na exportação de mercadorias e principalmente exportação de capitais para outros países. O capital migrava dos Estados Unidos para a China, quando a China oferecia baixo custo de produção, com baixos salários, condições espetaculares de produção capitalista. Esse capital migrava para a China e, a partir da China, exportava mercadorias para o resto do mundo. Quando essa equação passou a sofrer uma alteração, e sofre uma alteração, inclusive, porque a China se desenvolve, a China aumenta os salários, a China deixa de ser exportadora de mercadorias para ser exportadora de capital e tecnologia. Quando vão se alterando as condições internacionais, essa compensação entre mercado interno e mercado externo deixa de existir. A burguesia americana começa a ter queda da sua taxa de lucro, especialmente em alguns setores. Não é? A indústria automobilística passa a ter queda. A indústria da construção civil, que o Trump representa diretamente, passa a ter queda. A indústria de bens de consumo durável e semidurável passa a ter queda. E aí o nacionalismo americano tem a ver com defender os interesses dessas frações da burguesia. Os democratas representam frações mais internacionalizadas do capital, como, por exemplo, a tecnologia da informação. Se nós pegarmos as 10 maiores empresas do mundo dessa área, se eu não me engano, 8 ou 9 são norte-americanas. Google, Facebook, Apple, Microsoft, IBM, não é? 8 ou 9 dessas empresas são americanas. Amazon são americanas. Então, e essas empresas dependem da internacionalização. Elas não sobrevivem apenas como empresas concentradas no mercado americano. Então, os democratas tendem a repactuar as relações com os estados imperialistas europeus, buscando uma recomposição de interesses e pactos, porque o Trump bateu de frente também com a Europa. O Trump buscou uma reorganização da coalizão imperialista no mundo, buscando impor os interesses e a hegemonia da burguesia americana sobre as burguesias europeias, buscando estabelecer concessões. E eu creio que o Biden vai pegar mais leve com a Europa e vai pegar mais leve com o Japão. Até para utilizar o Japão, para pactuar com o Japão a disputa de hegemonia na Ásia. Acho que vai acontecer um movimento curioso. Os democratas vão tentar se aproximar do Vietnã para enfraquecer a China. Porque existe um contencioso entre o Vietnã e a China. Alguns contenciosos importantes que deixam sempre o Vietnã inseguro.
O próprio governo Trump fez isso em relação ao Vietnã e acho que os democratas tentarão fazer ofertas ao Vietnã para que o Vietnã Pompeu teve lá essa semana. Né? Pompeu teve lá esses dias, né? Poucos dias o Pompeu teve. O Vietnã tem 2 ou 3 problemas graves com a China. Primeiro, que a China controla o Mekong, que é o rio que garante a agricultura vietnamita. Se a China construir uma barragem no Mekong, acabou a agricultura vietnamita. Então, uma dependência muito forte. Segundo, existe o acordo que foi feito durante a Guerra do Vietnã que a China não cumpre. Os vietnamitas têm isso atravessado, até porque agora se descobriu que na região do acordo tem petróleo. Então, qual é a questão? Durante a Guerra do Vietnã, houve um conjunto de ilhas que o Vietnã cedeu à China para impedir que os Estados Unidos tomassem essas ilhas. Ao ceder para a China, se os Estados Unidos atacassem essas ilhas, seria um ataque contra o território chinês. Foi estabelecido um prazo de 50 anos, depois de 30 anos, depois do qual os chineses deveriam devolver essas ilhas para o Vietnã. E essas ilhas não foram devolvidas. Tem um contencioso internacional entre o Vietnã e a China. Tá? É um segundo problema. Terceiro, o Vietnã não quer ser uma subsidiária, um território subsidiário do desenvolvimento da economia chinesa, o que, em certa medida, o é. Se a gente olhar para a trilha dos investimentos capitalistas naquela região, os setores industriais que foram primeiramente para a China e que são mais prejudiciais ao meio ambiente, ou que exploram de forma mais extensiva a mão de obra, pagando piores salários, esses setores, depois que eles acumularam lucros na China, eles migraram para o Vietnã. E o Vietnã quer uma outra situação de investimento, com tecnologia de maior valor agregado, ele não quer ser uma indústria montadora, nem ser uma sede da indústria têxtil e similares em seu território. O que o Vietnã tem hoje? Grandes empresas que produzem tênis e roupas esportivas das grandes marcas. O Vietnã não quer isso. O Vietnã quer indústria de alto valor agregado, menos poluente, que pague melhores salários, que ajude a desenvolver as cadeias produtivas. E a China, em relação a isso, tem tensões com o Vietnã. Então, nessas coisas, eu acho que os democratas operarão diferenças. Penso eu. Em relação à Rússia, só para responder a última questão, me perdoe, eu acho que os democratas manterão uma política de extrema tensão em relação à Rússia, porque o discurso de ancoragem dos democratas é a história de que os Estados Unidos defendem um mundo livre, né? E bater de frente com Putin faz parte dessa narrativa. Peguemos aí a questão ucraniana, não é? E outras que dizem respeito aos conflitos com a Rússia. Bem, dar algumas opiniões aqui sobre a mesma pergunta. O que eu diria? Hoje, os Estados Unidos é uma nação imperialista, digamos, em decadência. Ela não é mais uma potência imperialista ascendente. E hoje, a economia chinesa ela já é muito mais dinâmica que a norte-americana e ela já, em preços, vamos dizer, tem um nome técnico que eu esqueci nesse momento, mas em preços reais, ela já é uma economia maior que a americana. Não quer dizer mais rica, porque a população é muito maior, mas já é a maior economia do mundo, a mais dinâmica, e é um país que avança celeremente a ultrapassar os Estados Unidos, tudo indica. E os Estados Unidos não é só uma disputa, e não quero dizer que o Breno tenha dito isso, nem muito menos, não é meramente uma disputa comercial, já é uma disputa e no campo tecnológico. A China, em diversos terrenos, já vem ultrapassando tecnologicamente os Estados Unidos. Então, as sanções norte-americanas, elas não são só do ponto de vista de importação, exportação. O que fazem com a Huawei, né, por exemplo, é no sentido de impedir que ela adquira qualquer tecnologia sensível no campo da tecnologia de informação e tal. Mas a China, com facilidade, irá superar essas dificuldades que o Biden coloca no campo o Trump coloca no campo tecnológico.
que eu coloquei isso? Para dizer o seguinte, não é um problema do Trump, é um problema da economia norte-americana e dos interesses econômicos dos Estados Unidos. Nesse sentido, Biden e Trump, né, buscarão, de uma forma ou outra, impedir o desenvolvimento chinês, tentarão. O problema é que, pelo menos todos os analistas consideram que não tem mais chance de fazer isso. A China já passou aquele nível onde eles poderiam impedir. Então, talvez o que a gente possa considerar é que o Trump, é um governo muito mais incompetente, sem capacidade de visão estratégica. Está dando uma microfonia, como que um eco aqui, não sei onde está acontecendo, talvez algum microfone que esteja aberto. Sigo aqui. Então, tanto Biden como Trump vão continuar tentando isolar a China, cercar a China, coibir o desenvolvimento chinês, né? O Trump, como é agressivo, belicista, etc., etc., talvez pudesse levar a um conflito que se agravasse no campo até militar. O Biden vai ser, no meu entender, mais maneiro, mais negociador, né? Nesse sentido, pode evitar um conflito mais aberto, mais de carne viva. Eu acho que essa é a diferença. Mas os dois vão tentar impedir o desenvolvimento chinês, né? Eu acho importante aqui colocar a relação da China com a Rússia. A Rússia não é a União Soviética, não é país socialista nem nada. Ainda que herdou, evidentemente, estamos com imagens aí dos Estados Unidos, certamente, né? Mas há uma... Frente à Casa Branca. Na Casa Branca. Tem havido uma aproximação e um aliançamento crescente entre a China, a Rússia, e há hoje a construção de um espaço euroasiático que, além de ser um grande passo econômico, nós temos que entender que é um grande passo geopolítico. Imaginem a China e a Rússia cada vez mais dependerem, digamos, das rotas oceânicas para o seu abastecimento de produtos estratégicos, que é o que a rota da seda, a nova rota da seda, né, vai propiciar, né, uma integração econômica e geopolítica que vai diminuir a dependência tanto da Rússia como da China dos percursos marítimos, que, queiramos ou não, ainda são controlados pelo imperialismo norte-americano, que tem todas as suas frotas nos mares e tem ainda um domínio fundamental. Então, os Estados Unidos, a sua política externa, historicamente trabalhou sempre para colocar uma cunha entre a China e a Rússia, naquele período, ou então, União Soviética. E hoje nós vemos que, eu observei aqui que o meu netbook está desligado da energia. Vou ligar aqui, senão ele vai apagar. O computador me avisou. Um minutinho só para providenciar. Muito bem, voltei a ter energia aqui. Então, hoje, esta... Professor Carrião, desculpa ele interromper um pouquinho, eu acho que o companheiro Breno ele vai ter que sair, só para ele se despedir aqui, daí eu já lhe passo a palavra. Ele tem outra live agora. Finalmente, que temos outros convidados, certamente. A gente que se estendeu, né? Não. Estamos tranquilos. O Breno tem que ativar teu microfone aí. Eu peço desculpas por ter que sair, eu queria poder ficar mais tempo, mas eu tinha já combinado uma outra participação a partir das 8, já estou até um tanto atrasado, mas eu queria agradecer de novo o convite do Cotidiano, para o Douglas, para o professor Eden Pereira, cumprimentar o professor Raul Carrion, com quem eu pude aprender muito nessa noite, e agradecer a todos que estão participando dessa live, e desejar sucesso aí nessa ótima cobertura que vocês estão fazendo das eleições dos Estados Unidos e vários outros assuntos de interesse nacional e internacional.
Peço desculpas mais uma vez, Douglas, Eden. Um grande abraço, professor Carrion. Logo, Breno. Até uma próxima e boas lives. Um abraço, até a próxima, hein? Obrigado, Breno. Até. Então, pode continuar, professor Carrion. Rapidamente. Há uma decadência norte-americana, há um ascenso da China, há um novo espaço euroasiático, onde China, Rússia, os ex-países, as ex-repúblicas socialistas da Ásia Central, e inclusive chegando na Europa, a Alemanha passa a ter uma relação importante aqui, né, com esse mundo euroasiático. Essa nova geopolítica coloca os Estados Unidos hoje numa situação de dificuldade. Ainda é uma potência militar, a maior potência militar, né, mas já tem de parte da China e de parte da Rússia, né, adversários à altura, né, parece, tudo indica, as informações que, inclusive, a Rússia, no campo militar, está alguns passos adiante dos Estados Unidos, colocando, digamos, uma faca no pescoço desse imperialismo, mas ainda no campo da guerra convencional, evidentemente que as armadas norte-americanas, elas dominam os oceanos, né? Somente num conflito nuclear é que esse poderio militar norte-americano pode ser realmente confrontado. E todos evitam o conflito nuclear. Nós não podemos achar que, pelo poder nuclear, elimina o poder, né, militar não nuclear, não. Porque enquanto não houver o conflito nuclear, esse poder militar, né, vamos dizer assim, comum, né, ele continua jogando seu papel. Então, essa situação leva com que os Estados Unidos tenham dificuldade até de dizer assim, vou enfrentar a China antes que ela cresça mais. Já passou o momento. Eu acho que ele não tem mais como enfrentar China e Rússia juntos, né? Então, ele está numa situação meio da fera acuada, né? E uma fera acuada é muito perigosa. Ela se torna muito violenta. E aí, por isso que eu acho que a presidência do Trump é muito perigosa. Porque a presidência de um translocado, de um desequilibrado, né, de uma pessoa pouco racional, numa potência militar enorme, num momento em que ela está ferida, digamos assim, né? Já o Biden vai continuar esta mesma disputa, vai espernear de tudo quanto é jeito para enfrentar a China, para enfrentar a Rússia, mas como é uma pessoa um pouquinho mais racional, ou acompanhada de pessoas um pouco mais racionais, não, né, tem menos risco, digamos, de um conflito nuclear, para dar um exemplo. Começa como um conflito não nuclear e acaba num conflito nuclear, né? Então, eu diria assim, não vai refrescar muito a China, mas não vai ser o mesmo estilo, não vai ser com a mesma virulência, não vai ser, quer dizer, o cara foi lá e mandou prender uma das filhas do dono da Huawei, né? Talvez não vá bloquear a venda de microprocessadores, porque isso também está afetando a indústria norte-americana, né? Essas retaliações à China têm consequência em inúmeros grupos econômicos norte-americanos. Então, eu acho que vai ser uma relação, digamos assim, entre aspas, mais civilizada, se é que não podemos falar de civilização norte-americana, que é muito complicado, né? Mas vamos dizer mais equilibrada, menos truculenta, menos, né, tresloucada, que é esta relação através do Trump, né? Eu acho que no essencial é isso, né? Mas tanto que o Biden faz também campanha, né? Tanto o Trump como o Biden contra a China, defendeu os Estados Unidos contra a China, mas não vai usar a mesma truculência. Acho que mesmo em relação à Venezuela, também poderá ter, né? Vai continuar bloqueando, vai continuar, mas talvez o perigo de uma invasão, né, militar da Venezuela diminua, penso eu, né? Mas é difícil, né, como diz assim, afirmar de forma categórica, porque são dois bandidos, isso não tem dúvida nenhuma.
Pegando um pouco esse gancho aí, Carrião, queria trazer uma certa pitada para essa discussão, porque a Venezuela, indiretamente, né, ela acabou sendo um dos assuntos das eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? Sim. E aí eu acho que eu acho que é muito relevante a gente discutir isso aqui, porque de todas as pautas que os democratas discutiram no Congresso deles, e sendo discutido também na eleição dos Estados Unidos, duas, ao menos, chamam muito atenção. Em primeiro lugar, é os direitos humanos. Eles falam muito em direitos humanos. E aí, entenda-se não só direitos humanos nos Estados Unidos, né, dos povos afro-americanos, daqueles que não são estadunidenses de nascimento, mas também dos países latino-americanos que não fazem parte do eixo da democracia, por assim dizer. E tem a questão da Amazônia. Eles chamam muito a atenção em relação a isso. Aí isso me preocupa muito nesse sentido, porque o último presidente democrata que propôs um debate, falou sobre a internacionalização da Amazônia, inclusive foi o Bill Clinton, a coisa não andou, né, muito, né, nos anos 90, apesar de toda o entreguismo do FHC, pelo menos nessa parte, o FHC foi um pouco mais reticente, né, em relação à questão da internacional, até porque teve uma campanha, né, para não internacionalização da Amazônia, nesse sentido. Aí eu queria saber o que você acha, justamente porque essas duas questões, elas perpassam diretamente pela Venezuela, em algum sentido. Não tem como você falar na Amazônia sem falar na Venezuela, assim como direitos humanos sem falar na Venezuela. Eu acho que eu queria ouvir um pouco mais o que você pensa acerca disso, levando-se em consideração os recursos naturais nos Estados Unidos também são algo que está perto de se esgotar, né? O Breno estava trazendo uma questão relacionada aí às reservas dos recursos naturais da Venezuela, do petróleo. Eu acho que tem um debate aí que a gente tem que relacionar, que é o debate da água. Eu acho que é fundamental, porque duas das maiores bacias hidrográficas do mundo ficam na América do Sul, né? A bacia da Amazônia e a bacia do Guarani. E aí eu queria ter um pouco mais dessa discussão aí, de repente, para poder ver porque os estadunidenses, quando falam de água, né, falam preservação da água, preservação da floresta, é um certo sentido de preservação que é estranho para nós latino-americanos, né? Eu acho que esses interesses imperialistas, tanto com Biden como com Trump, eles permanecem, não se alteram, né? Com relação à Venezuela, pegando o primeiro aspecto, eu penso que com o Biden pode haver uma tentativa de uma negociação com a Venezuela, ao invés de simplesmente uma tentativa de agressão. Quer dizer, mantém o cerco, faz toda a pressão e tenta dobrar o governo venezuelano através de uma negociação. E o governo venezuelano pode ser obrigado, né, a fazer determinadas concessões para manter-se em vigor. A situação na Venezuela é muito grave. Outro dia eu participei de um debate e um representante da Venezuela, até justificando aquela legislação nova que foi feita anti-bloqueio, ele dizia: as vendas externas, os ganhos com o petróleo caíram de 100 para 1. Imagina o que é para um país que depende do petróleo essa queda. O país vive uma crise humanitária, né? Mas por conta do bloqueio, né? Por conta do bloqueio. Então, assim como Cuba teve que fazer, no período especial, concessões ao capital europeu para investirem lá, etc., etc., né? Se tu pegares a Revolução Russa, né? O Lenin teve que fazer concessões na paz de Brest-Litovsk para conseguir manter o poder. Então, é possível negociações, tanto com Cuba, com Venezuela, que tornem possível, né, uma retomada do processo venezuelano, no caso. Cuba é outra situação, se manteve e se manterá, independente de qualquer coisa. Com relação à Amazônia, né, o primeiro que falou em internacionalizar a Amazônia, que a Amazônia é o patrimônio da humanidade, né, foi o Mitterrand, né, que era um socialista até, né, dizem pelo menos. Então,
esse tema da Amazônia, ele volta e meia volta na mão das ONGs, né, que defendem que os países menos desenvolvidos, né, cessem qualquer desenvolvimento para manter o meio ambiente, enquanto eles lá continuam queimando, né, tudo e continuam, digamos, num nível de consumo que polui o planeta inteiro. Né? A minha posição, a posição do meu partido, pelo menos, é o seguinte: há responsabilidades diferenciadas quanto à questão ambiental. Quem destruiu o planeta, né, quem levou a níveis de consumo de destruição do planeta, foram as grandes economias industrializadas que já, desde a Revolução Industrial, vêm, né, deteriorando. E os países que estão em processo de grandes dificuldades ainda sociais, eles têm que tomar todos os cuidados possíveis, mas não é no preservacionismo que eles tentam nos impor. Né? Então, há uma discussão aí da questão ecológica meia desviada. Muitas ONGs são corretas, são equilibradas, e outras são, muitas vezes, instrumentos, né, desses grupos econômicos que querem evitar, vamos dizer, a concorrência da economia brasileira com eles, etc, etc. Então, eu acho muito difícil, seja com Trump, seja com Biden, né, uma maior ameaça para a Amazônia brasileira. Eu acho que é uma questão, talvez a ameaça é menos o Biden e o Trump, e muito mais o Bolsonaro aqui, né? Porque o que ele propõe? Ele propõe abrir a Amazônia, não no sentido de domínio territorial, isso, né, acho que não se coloca hoje, mas no domínio econômico da Amazônia. Ele está querendo abrir a Amazônia para os grandes capitais internacionais virem aqui explorar. Né? Hoje em dia, eles estão mais preocupados em explorar do que preservar. Né? O papo é de preserva daqui, preserva dali, mas se eles puderem, eles querem fazer mineração na Amazônia, eles querem fazer desmatamento na Amazônia, eles querem produzir na Amazônia, destruindo ela. O resto é conversa fiada. Então, eu acho que aqui não muda com Biden e Trump. Né? Eu acho que tem que mudar aqui é o Bolsonaro. Né? Aqui é que está o perigo. Aqui que mora o perigo, né? como se diz. Né? Realmente, né? Sempre que a gente olha para os Estados Unidos e vê como está difícil a situação deles, é só a gente olhar para a nossa, né? Que não é nada melhor, né? Infelizmente, a gente está mal embarcado aqui no Brasil, né? Com o Bolsonaro. Então, professor Raul Carrion, gostaria de pedir que o professor fizesse suas considerações finais, suas observações, né? Sobre o que pensa das eleições dos Estados Unidos, tanto quanto ao resultado, como ao impacto, né, que ela deve ter ao redor do mundo. E, desde já, agradeço muito sua presença, sua participação aqui. Como sempre, a gente aprende muito e desfruta muito de ouvir suas opiniões. Bem, é aquilo que eu digo, é um processo não democrático, né? Nos Estados Unidos não existe uma democracia no rigor da palavra, existe uma plutocracia com eleição indireta, bipartidarismo que impede o surgimento de outros partidos, de outras opções, né? E com grande dificuldade para a participação popular, o que se reflete em grandes abstenções. Né? Esta eleição ela vai ter um peso internacional muito grande, porque o Trump, foi bem colocado pelo Breno, ele, vamos dizer, partiu para o ataque à chamada globalização, né? E tentou colocar os Estados Unidos como, recolocar os Estados Unidos como a potência hegemônica no mundo, num mundo unipolar. Acontece que esse mundo unipolar não existe mais. Os Estados Unidos não é mais uma potência capaz de mandar no mundo sozinha. Ele tem que coexistir com a China, coexistir com a Rússia, coexistir com a Europa. Né? De certa forma, o Trump ele meteu os pés pelas mãos, ele digamos assim, criou dissensos com a União Europeia importantes. Ele, moralmente, os Estados Unidos perderam muito no mundo, né?
Nós sabemos que hegemonia não é só militar, hegemonia não é só econômica, hegemonia também é cultural, é ideológica, é o que a gente chama de hegemonia moral. Estados Unidos hoje, em parte alguma, é visto como uma nação exemplo para nada, né? Seja mesmo economicamente, está perdendo vamos dizer, o espaço, né? Então, esta eleição ela vai ser muito importante porque pode haver, com Biden, uma volta, digamos, a essa relação maior com a Europa, uma tentativa dos Estados Unidos, né, novamente ganharem algum atrativo moral, ser um Estado mais equilibrado, com uma relação menos impositiva, mais de diálogo, né? Isso vai afetar a América Latina bastante, né? Se Biden vencer, e se Biden perder e Trump vencer também, vai ser... o Trump deve aprofundar a sua atitude belicista, né? É perigosa essa vitória do Trump, né? E afeta muito o Brasil também, né? Eu penso que a vitória do Trump é ruim para as forças democráticas no Brasil. E uma vitória do Biden é uma derrota do governo Bolsonaro, é uma derrota das forças de ultradireita no Brasil, e nesse momento, inclusive, que nós estamos envolvidos numa eleição municipal que transcenderá a questão municipal, evidentemente, se insere em toda a discussão política do país, a derrota do Trump, eu acho que ajuda a compreenderem que esse ultradireitismo não tem futuro, né? E que também no Brasil ele deve ser derrotado. Então, vamos acompanhar o que acontece. Eu acho que há a tendência do Biden vencer, mas não é nada seguro. Além do fato, já também colocado por vocês, estou só resumindo todo o debate, né, de que pode levar a confrontos sérios no próprio Estados Unidos e a uma controvérsia eleitoral, judicial, sobre esse processo que se dá no dia de hoje. Agradeço o convite uma vez mais, né, e desejo que, né, esse debate que vocês organizaram com inúmeros participantes, né, uma verdadeira curso de pós-graduação que estão fazendo com figuras, né, de todo o Brasil, até internacionais também, né, ele continue com êxito aí, e o Cotidiano e o Rede Brasil e a nossa época. Nova Época, né? Nossa Época. Nossa Época, né? Revista do Mariátegui. Isso aí, Nossa Época, sejam, né, tenham todo o brilhantismo que merecem ter. Muito obrigado aí, me despeço, você tem que entrar na live também, né? É isso, Tom? Muito obrigado, Raul. Um prazer contar com a sua presença aqui. Igual. Tchau. Obrigado, hein? Um abração, Raul. Igual, professor Éden.